A paz do Senhor, igreja. Convido para você abrir sua Bíblia, não precisa ficar em pé. No livro de João, no capítulo de número 17. E vamos ler o versículo 11. João, capítulo 17. E o versículo 11. Quero aqui mandar um abraço para o pastor Orlando Martins, que está nos acompanhando em Lisboa, em Portugal. Um abraço, pastor Orlando. Também um abraço aí ao pessoal do grupo Ezequiel 22 e 30, onde a minha mãe faz parte. E eles estão acompanhando diversas cidades do país. Também aqui, meu abraço ao Jason e Geisa, que estão em Milão, na Itália, também acompanhando a gente. Obrigado. E você que está acompanhando, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, para que elas sejam também edificadas. O nosso objetivo é que a palavra de Cristo impacte a sua vida, mas também a vida de seus amigos. João capítulo 17 e o versículo 11 diz assim: Já não permanecei no mundo por muito tempo. Isto é, eu vou corrigir aqui a leitura. Já não permanecerei no mundo por muito tempo, mas eles estão no mundo. Eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. Eu convido você para em casa ler esse capítulo inteiro, o capítulo 17 de João, que é a oração de Jesus pelos seus discípulos. E a partir do versículo 20, Jesus ora por nós. E eu quero ler também essa parte em que Jesus ora por nós. Até o versículo 19, Jesus está orando pelos discípulos. A partir do versículo 20, Jesus começa a orar por nós. Olha o que Jesus fala de mim e de você na oração ao Pai. Jesus está aqui em oração, conversando com o Pai Celestial. Então é o Filho conversando com o Pai. É a manifestação da Trindade aqui, porque é o Filho falando com o Pai. Olha que interessante que Jesus fala de nós. Preste atenção, versículo 20. Eu não rogo somente por estes, quer dizer, os discípulos, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, eu e você, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste. O mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste, como também amaste a mim. Pai, quero que onde eu estiver, estejam também comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Ó, que forte isso! Antes que o mundo fosse gerado,
Deus já amava Cristo, e significa que também Ele nos amava antes de existirmos, antes do planeta ser criado, antes do mundo, o universo ser criado. Deus já nos amava. Você pode dizer aí, ó, Deus já me amava antes de criar o mundo. Diga isso, porque é uma sentença, é uma frase que vai impactar espiritualmente a tua vida. E se você crê como uma verdade, você vai viver o sobrenatural de Deus em sua vida. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes, que somos nós, e estes conheceram que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Ah, que capítulo maravilhoso. Leia em casa, medite esses textos, porque Jesus fala o tempo todo aqui, desde o início, ele fala de unidade. Unidade é mais do que união, né? Meu saudoso pai dizia, pastor Valmor, nós podemos até estar reunidos, mas não unidos. É uma frase forte. Podemos estar reunidos, mas não unidos. Então a união é algo muito forte, a unidade é algo muito forte, vai além de uma perspectiva humana, porque aqui fala do mundo espiritual, do campo espiritual. Olha só algumas palavras que o autor Thompson, ele colocou aqui neste texto de João 17, olha só o que ele grifou, o que ele chamou a atenção. São palavras, eu não chamo de palavras mágicas do texto, mas são palavras que ele destaca do texto. Preste atenção: olhar para Deus. Então, se João 17 aqui, com a oração de Jesus pelos seus discípulos e por nós, nos mostra que Jesus quer que nós olhemos para Deus. Ele quer também que nós o reconhecemos como Filho de Deus. Também fala sobre a hora de Cristo. Jesus sabia que o seu tempo estava findando na terra, então ele orou pelos seus discípulos e pela igreja, por nós, sabendo que sua hora na terra estava encerrando-se. Então ele precisava deixar uma palavra de bênção àqueles que estavam com ele. Também aqui fala sobre as palavras de Cristo, o poder de Cristo, Cristo a vida, conhecimento, mensageiro divino. Jesus é o mensageiro divino, e se nós o seguimos, isto é, se nós somos cristãos de verdade, nós somos como ele é, ou nós somos como ele foi. Então ele era mensageiro de Cristo, isto é, mensageiro de Deus, e como mensageiro divino, mensageiro de Deus, nós também o somos e devemos ser no nosso dia a dia mensageiros divinos, isto é, mensageiros de Deus. Ninguém é igual a Deus, Jesus fala aqui. Também Jesus fala de vida eterna, glorificar a Deus. Ele fala sobre o trabalho. Aqui Jesus fala sobre a pré-existência de Cristo antes do mundo. Ó, que coisa maravilhosa. Quando diz, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Antes que o mundo fosse formado, Jesus estava lá junto com o Pai, criando o mundo. Inclusive quando formou o homem, ele disse: façamos. Não é eu, Deus, farei, não, ou eu, Deus, faço, não, é façamos, porque estava presente a Trindade divina. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então é maravilhoso demais. Se eu ficar lendo essas palavras aqui, eu vou perder o foco da mensagem. Mas vamos à palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Quando o pastor Júnior me convidou para ministrar a palavra, eu orei ao Espírito Santo. Foi no sábado pela manhã. Eu estava de frente para o espelho e falei assim: Senhor, o que queres que eu pregue
à igreja nesse domingo. Daí veio para mim assim, unidade. Veio um texto que eu estava lendo lá em 1 Coríntios, em que fala sobre o corpo, que nós fazemos parte do corpo de Cristo. E então me veio sobre corpo, membros do corpo de Cristo. E depois veio a frase, em unidade com Cristo. Em unidade com Cristo, que é o tema que eu fiz a arte aqui. E procurei uma imagem que falasse sobre isso. Então eu vi a cruz de Cristo formado por pessoas. Então as pessoas formando a cruz de Cristo, isto é, o símbolo do Evangelho. As pessoas fazem parte deste símbolo do Evangelho. Então eu preparei essa imagem e até coloquei ali um QR Code. É para você que quer ser edificado todos os dias às 10 da manhã. Tem uma reflexão nova na Rádio Mais Alegria, todo dia pela manhã, 7 da manhã e 5 da tarde. Tem o programa Mais de Cristo, e dentro do programa Mais de Cristo tem reflexão para a vida. E observando da necessidade também de estar no YouTube, devido ao programa de rádio, e as reflexões, elas são maravilhosas demais. São histórias que trazem profundas lições. São pequenas histórias, algumas parábolas, que são histórias fictícias, mas com o objetivo de trazer uma lição, de trazer uma mensagem, uma aplicação bíblica. Então são histórias até mesmo fictícias, isto é, parábolas. Jesus contava histórias fictícias, parábolas. Então essas parábolas e também histórias reais. Então eu trago isso no rádio em áudio, mas daí por sugestão de algumas pessoas ao meu redor, Pastor Márcio, grava alguma coisa para o YouTube. Pastor Júnior inclusive falou, grava alguma coisa para o YouTube, Pastor Márcio. Então comecei a gravar. Então já devo ter ali umas 30, 40 reflexões já publicadas todos os dias, 10 da manhã. Se você apontar seu celular para cá, você vai ser direcionado ao canal. Inscreva-se e receba 10 da manhã uma reflexão bíblica. Nesse texto nós entendemos que Jesus, ao orar pelos seus discípulos, ele pede ao Pai que vivessem em unidade, da mesma forma que a Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Os três vivem em unidade. Os três sabem o que cada um faz. Eles se conhecem, mas o propósito é único, é um só. Assim somos nós. Nós somos diferentes um do outro. Aqui tem um irmão que é vascaíno, tem irmão que é flamenguista, tem irmão que é palmeirense, tem irmão que é santista. Se você gosta de futebol, né? Estou falando aqui quem gosta de futebol. Eu digo que eu sou internacional, mas eu não torço. Confesso, eu não fico lá torcendo. Tá ganhando, tá perdendo, é campeão, não é campeão. Quando é campeão nem faço festa. Então eu sou assim um sujeito que só tem um certo apreço, né? O pastor Júnior é gremista, mas não é por causa disso que eu, que sou internacional, pastor Júnior gremista, a gente vai ser inimigo um do outro. Mas aí no Brasil tem gente que é capaz até de, sei lá, criar uma briga, sei lá, facão, tiro, né? Eu já ouvi histórias assim, loucas, né, de gente que se briga por causa de um time. Deixa lá, se o cara torce pro Grêmio, deixa torcer pro Grêmio, amém. Se ganhou, se perdeu, se vai jogar contra o Inter ganhou, o Inter perdeu. Diferenças, nós temos diferenças. Tem gente que gosta, sei lá, né, de um certo político, tem outro que gosta de outro político. Tem um que gosta desse partido, tem outro que gosta de outro partido. Amém. Nós temos diferenças, mas as diferenças não podem tirar de nós a unidade. Em Cristo nós somos um. Você pode pensar diferente de mim: pastor Márcio, eu gosto de maionese com macarrão. Beleza, eu já gosto de maionese com churrasco, né? Então
assim, cada um gosta de uma coisa. Eu gosto de frango assado, pastor Márcio. Se for me convidar na sua casa, pastor Márcio, faz na tua casa um frango assado. Amém, vou fazer um frango assado então para você, né? Mas tem gente, pastor, mas eu gosto de fígado assado na brasa. Meu fígado, uau. Então são gostos diferentes. Mas não é isto que vai nos tirar a unidade. Quando eu faço um apontamento, um questionamento, não significa que eu odeio você, que não gosto de você, mas eu fiz o apontamento porque é importante para que você seja edificado. Quer dizer, que haja ali uma correção de uma situação, de um problema, assim para comigo também. Não pode ser um afrontamento, não pode ser um questionamento que vai trazer falta de unidade. Nós temos que buscar essa unidade, viver unidos. Pensamos diferentes, somos diferentes. Pai é o Pai, Filho é o Filho, Espírito Santo é o Espírito Santo. O Pai, ao criar, criou o mundo. Depois Jesus também, ele se personificou durante a história, desde o Gênesis até o livro de Mateus. A gente vê também a ação de Jesus. Por exemplo, nos 4 homens que estavam na fornalha, eram 3 jovens, mas tinha um quarto. E daí o rei fala assim: quem é aquele quarto homem que é semelhante aos deuses? Era Jesus Cristo. Jesus Cristo estava ali. Então, em alguns momentos, Jesus Cristo, ele aparece no Antigo Testamento, mas no livro de Mateus começa a contar a história de Jesus Cristo. O Evangelho fala sobre Jesus Cristo. A partir de Atos, quando Jesus ascende ao céu, quando ele sobe aos céus, retorna aos céus, juntamente com o Pai, ele envia o Consolador, o Espírito Santo, que veio agora, está conosco, está comigo e contigo. Quando eu e você aceitamos a Jesus como Salvador, Jesus Cristo passa a fazer morada em nós através do Espírito Santo. Deus está em nós através do Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós. São 3 pessoas, mas os 3 estão em unidade. Os 3 vivem em unidade. E é isso que Ele quer de mim e de você com o seu irmão. Pastor, mas não vou com a cara ali do irmão Beltrano. Não, isso não pode acontecer. Você é diferente dele. Mas eu não gosto do Beltrano. Mas eu não gosto do ciclano ali da igreja. Eu não vou nem cumprimentar lá aquele outro irmão também, sabe? Não, nós somos um em Cristo. Nós somos a unidade de Cristo na terra e temos que viver em unidade. Temos que amar o nosso irmão. Mas aquele irmão falou uma palavra que eu não gostei. Mas irmão, se ele falou uma palavra que você não gostou, vá conversar com ele com sabedoria, porque o irmão faltou de sabedoria contigo. Claro, se ele falou algo que você não gostou, é porque ele não foi sábio também na hora de falar com você. Tiago diz: se você tem falta de sabedoria, peça a Deus e Deus te dará sem cobrar, sem colocar o dedo em riste. Isto é, Deus te dá sabedoria se você pedir. Então, tem falta de sabedoria, pastor? Quando eu vou falar com as pessoas, eu tenho falta de sabedoria. É verdade, às vezes sou meio rude, sabe? Eu confesso, eu sou assim, sincero demais. Eu sou sincero, sou muito sincero. Se você falar assim: pastor Márcio, o senhor vai com a minha cara? Eu não vou pelas bordas não, eu vou no meio do prato. Eu pego a colher, vou lá no meio do prato, pego a colher quente ainda, né? A minha mãe dizia: filho, vai tomar sopa? Vai tomando pelas bordinhas, filho, né? Vai tomando pela bordinha, porque pela bordinha você vai não tomar sopa quente, né? Eu já ia no meio do prato e pum! Daí água. Já tinha queimado já a boca, né? Então eu sou assim, eu sou muito firme na minha posição. Se eu falo que A é A até morrer. B é B até morrer. E quando eu tomo uma decisão, é aquela decisão que tomei e não volto atrás. Eu sou assim.
Então, às vezes eu tenho que pedir a Deus sabedoria, porque eu falo a verdade. Mas às vezes eu falo a verdade sem sabedoria. E daí a pessoa pode se machucar, pode ficar triste. Mas eu tenho que falar a verdade, não é verdade? Nós temos que falar a verdade, mas com sabedoria, para não machucar a outra pessoa, né? Eugene P. Peterson diz assim, ó, ele traduziu esse versículo que eu li para você aqui: Pai Santo, guarda-os pelo poder do teu nome, que o nome que o Senhor me deu, para que eles sejam um só, assim como nós. Como que Eugene Peterson, quem tem a Bíblia, a mensagem, vai entender? Pai Santo, guarda-os enquanto eles perseveram nesta vida. Olha que coisa linda. Jesus está falando assim: ei, Pai, enquanto eles perseverarem nesta vida, isto é, eles não desistirem. Olha que mensagem forte nesse texto. Deus, Jesus Cristo está orando e dizendo: enquanto eles não desistirem, que eles vivam em amor. Quando fala unidade, está falando em amor. Quando o apóstolo Paulo queria aconselhar a igreja sobre unidade, porque mesmo assim, tem gente que diz: ó, pastor, eu queria que a igreja voltasse aos tempos da igreja primitiva. A igreja primitiva era perfeita. Era não. É só você ler as cartas de Paulo, você vai ver: ei, vocês suportem uns aos outros em amor de Cristo, isto é, vivam em unidade, porque naquele tempo a igreja primitiva tinha suas falhas e não viviam em unidade. Porque se Paulo fala sobre isso, sobre a falta de unidade, perdoem-se uns aos outros, suportem-se uns aos outros. Você vai ver essas expressões de Paulo às igrejas em que ele escreve. Ele pede que a igreja viva em unidade. Até mesmo tem certos crentes lá que apostataram da fé, que estavam tentando jogar ervas daninhas no meio da igreja, porque existem, infelizmente, falsos mestres, aquelas pessoas dentro da igreja, que estão dentro da igreja, que vêm jogar certas ervas daninhas para tentar criar dissensões entre os irmãos. Então nós, como filhos de Deus e que temos o Espírito Santo dentro de nós, nós precisamos ter discernimento de espírito para entender que aquela pessoa que vem falar tal coisa, ó, você ouviu falar, sabe? Quando alguém vem trazer alguma novidade para você, peraí, que novidade é esta? Em primeiro lugar, essa novidade que a pessoa está trazendo tem base bíblica? Essa novidade, a palavra de Deus, ela pode ratificar isso? Quer dizer, pode aprovar isso que a pessoa está falando? Será que passa pela peneira da palavra, a aprovação da palavra de Deus? Porque às vezes alguém vem contar alguma coisa, e o diabo, para enganar Jesus, citou textos bíblicos. 3 vezes citou 3 textos bíblicos, mas distorceu a palavra. O diabo distorce a palavra. E assim no meio da igreja existem pessoas que vêm falar para a gente: ou vem trazer o conselho de Deus para a tua vida, e daí distorce a palavra e te engana, e você cai. E causa na igreja o quê? Dissensão e até mesmo divisão na igreja. E isso acontecia na igreja primitiva. Houve divisões na igreja primitiva. Ah, pastor, a igreja primitiva era perfeita. Não era não. Houve até divisões, dissensões. E Paulo, na igreja de Corinto, falava sobre isso. Cuidem com os falsos profetas. Então tome muito cuidado. O que Jesus estava falando então aqui na interpretação de Eugene Peterson? Olha, enquanto eles perseveram nesta vida, que conferiste como um dom, isto é, um presente por meu intermédio, de modo que eles possam ser um só coração e uma só mente. Viver em unidade é ter um só coração, isto é, uma só mente, uma só consciência, um só objetivo de vida. Por isso que a Mais de Cristo ensina sobre 5 propósitos, e é sobre isso que eu vou abordar daqui a pouquinho, rapidamente, para que você possa compreender
essa mesma linguagem que nos leva a uma unidade. Como igreja de Cristo, nós recebemos a glória de Cristo, estamos unidos com Cristo, somos propriedade divina e recebemos o amor de Deus. Nos versículos 6 a 19, conforme eu já disse, Jesus está orando pelos discípulos. A partir do versículo 20, ele ora por nós, a igreja. Tanto no versículo 11, parte B, que nós lemos: Pai, que eles sejam um. Também orando pela igreja, no versículo 21, Jesus fala de unidade. Quando eu estava preparando a mensagem, eu fui criando várias frases que vinham na minha mente no momento que eu estava lendo o texto, e comecei a receber algumas interpretações bíblicas. Isto é o resultado de uma exegese bíblica, né? De você meditar na palavra, né? Quando você medita na palavra, você começa. Eu tenho assim por hábito de ter, pelo menos quando estou preparando uma mensagem, uma versão, 2 versões, 3 versões, 4 versões de Bíblia. Então eu leio aqui, leio lá e lá, e começo a ver o que cada um deles querem dizer, ou interpretaram aquele texto, ou da forma que eles entendem aquele texto, que é o caso do Eugene Peterson e a Bíblia de aplicação pessoal. Então eu dou uma olhada e vejo num todo, e ali vem uma frase em minha mente, resultado daquela minha busca, né, da interpretação daquele texto. E eu coloquei essa seguinte frase, e eu queria que você prestasse bem atenção: só conheceremos a unidade entre nós se vivermos em união com Deus. Eu vou repetir, preste bem atenção. Só conheceremos a unidade entre nós se vivermos em união com Deus. Então, quando estou unido com Cristo, quando estou unido com Deus, quando estou unido com o Espírito Santo, isto é, com a Trindade, eu passo também a compreender o meu irmão que está ao meu redor. Porque Pai, Filho e Espírito Santo, eles são diferentes, mas eles vivem em unidade, e eles nos ensinam isso. Então, quando eu entendo e compreendo a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o papel de cada um, porque eu oro ao Pai em nome de Jesus e peço que o Espírito Santo que está entre nós manifeste a sua glória, manifeste a cura, a libertação, porque é o Espírito Santo que faz isso. Então, quando eu oro, eu não oro assim em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, eu oro em nome de Jesus, porque Jesus ensinou: orando em meu nome, tudo que pedires em meu nome será feito. Então é no nome de Jesus. Eu oro ao Pai no nome de Jesus e peço que o Espírito Santo que está entre nós faça o trabalho que Ele faz, que é curar, libertar, trazer discernimento na igreja. É o trabalho do Espírito Santo, distribuir os dons à igreja. Quando eu oro: Pai, que o Espírito Santo distribua dons à igreja, eu oro assim, porque é o papel do Espírito Santo. E muitas vezes estou orando: Pai, que o sangue de Cristo me cubra a minha vida, cubra os meus passos, cubre, para que eu esteja protegido pelo sangue de Jesus. Então, e como que nós vivemos em união? Em primeiro lugar, cooperando com Cristo. E como que eu coopero com Cristo? Servindo a Cristo. É um dos propósitos da Mais de Cristo. Podemos cooperar com Cristo trabalhando humildemente em um ministério, entendendo naquele ministério que eu posso cooperar na igreja de Cristo, levar a igreja à unidade. Porque os ministérios têm que ter esse objetivo de trazer a unidade entre, por exemplo, corajosos, trazer a unidade entre os homens. Eles são diferentes um do outro, mas se você vê eles reunidos no momento da adoração, você vê a unidade deles na adoração. Eles estão lá cantando, alguns até um pouquinho desafinado, mas ele está lá cantando com todo o vigor, porque no coração dele ele está ali reunido para adorar a Deus, e ele quer que Deus receba o seu louvor. Por mais que seja aos olhos de um músico, olha, está um pouquinho desafinado, mas ele está ali cantando com todos os pulmões, ele está ali vibrando diante do Senhor, e você vê entre eles a unidade, o propósito de adorar o nome do Senhor. Então
Então, quanto mais almas forem salvas para o reino de Deus, porque os ministérios na igreja, o objetivo deles, que outras almas sejam salvas para Cristo. Então, quando mais almas são salvas, mais o reino de Deus cresce, e você faz parte desse crescimento. Quando você está envolvido em um ministério da igreja. Pastor, mas eu só gosto de ir à igreja, eu assisto o culto, ouço a pregação, ouço os louvores, e vou para minha casa e vou viver minha vida. Não, você não pode ser assim. Você precisa vir à igreja e ter compromisso com o corpo de Cristo, se envolver em um ministério, participar de um ministério e ganhar almas. Porque se você está aqui na igreja porque alguém falou de Jesus para você, ou porque o evangelho chegou até você, porque pessoas se empenharam para que o evangelho estivesse na mídia ou nos meios de comunicação, que alcançassem a sua vida. E se você está aqui dentro desse templo, você precisa fazer parte de um ministério, porque este é o teu chamado e a escolha de Deus para a sua vida. Fazer parte, se envolver totalmente de um ministério na igreja, ganhar almas para Cristo. Mas em primeiro lugar, você precisa passar por todos os processos da igreja, no que se diz discipulado. Você aprender sobre a igreja, aprender sobre Cristo. Então envolva-se, faça parte do grande exército de soldados de Jesus. Por exemplo, nós somos como um motor de carro. Daí eu botei na internet, né? O que faz parte de um motor de carro? Eu não sou mecânico. Eu sei que quando o mecânico fala para mim, ó, quebrou, virabrequim. Quebrou? O quê? Virabrequim. Ah, é? Tá, manda trocar. Porque eu não sei o que é isso. Eu não sei. Você perguntar para ele, tá, virabrequim quebrou, como? O que é isso? Ah, repimboca da parafuseta, né? A gente usa essa expressão também. Mas aqui, ó, quando eu pesquisei sobre as peças que fazem parte de um motor, olha só, são peças diferentes uma das outras. Aqui na igreja é igual. Tem um irmão aí que é cilindro, tem lá um outro irmão que é pistão, o outro irmão é anéis de vedação. Isso é na igreja. Nós somos como um motor, a igreja é como um motor. Obrigado aí, pastor José Augusto, pela dica. Ele me ajudou aí, trazendo essa dica sobre o motor. Eu pesquisei, olha só, virabrequim. Ó, que coisa legal essa palavra. Mas está no motor, gente, faz parte do motor. Sem essa peça, o motor não funciona. Tem as válvulas, tem as velas de ignição. Olha só, eu estava esses dias olhando um seriado lá na televisão, no YouTube ali, e o sujeito batia a chave e não ligava o motor. Era um motor antigo, aqueles carros antigos de 1980, 1900, sei lá, motor antigo, né? Motor antigo, carros antigos lá. E eles batiam a chave e não ligava, botavam gasolina, não ligava, mexiam no carburador. Daí um deles falou, ei, a vela de ignição. Eles falaram, tem vela, tem vela. E foram na vela, mexeram na vela, tiraram a vela, sopraram a vela, passaram uns ferrinhos entre lá no meio da vela lá, não sei como é que é, limparam aquela vela, botaram a vela de volta, bateram a chave e ligou o carro. Olha só, a vela de ignição. Se o motor não tiver vela de ignição, não liga. Então tem crente aqui na igreja que é vela de ignição. Também tem crente que é bloco, cárter, e assim por diante, que faz parte de um motor. Entenda que você faz parte de um todo. Ah, pastor, eu sou tão insignificante, eu sou uma velinha do motor. Ou quem sabe aqui, olha que interessante, anéis de vedação. Se não tiver o anel da vedação, o motor pode superaquecer, alguma coisa assim, né? Alguém mexe com o motor aí, sabe o que eu estou falando, né? Eu dei uma pesquisadinha aqui, que é anel de vedação. E eu lembro que meu carro uma vez quase fundiu o motor, eu acho que fundiu, eu tinha uma Escort SW, fundiu o motor. E o tal de anel de vedação estourou tudo, né? E tiveram que passar um negócio lá no bloco do motor lá, passar um equipamento lá foi rebaixado o cabeçote do teu motor, depois que fundiu o teu motor. Ok, então cada coisa tem uma finalidade no motor, cada peça tem uma finalidade no motor. Pastor, eu sou menos importante na igreja, eu venho no culto, assisto o culto,
sabe, eu quero ficar aqui na minha cadeirinha, aqui quietinho, eu quero ficar aqui. Não, você faz parte de um motor, e você precisa estar ativo nesse motor, e o Espírito Santo, que é um mecânico, ele está ali nos limpando, ele está ali nos deixando bem certinho, ele nos ajusta da melhor forma, porque o Espírito Santo é o mecânico da igreja, e ele está ali cuidando de você. Pastor, mas eu tenho uma vida suja. Fica tranquilo, confesse os teus pecados ao Senhor Jesus, seja sincero ao Espírito Santo, e o Espírito Santo vai limpar você, vai tirar você do motor, vai limpar você, vai dar uma soprada em você, vai deixar você bem limpinho, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, ele nos coloca de novo no motor. Pode dar partida, que a igreja de Cristo vai em frente. Diga assim, eu faço parte do motor que jamais desliga. As portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida, contra a igreja de Cristo. Aleluia. Estou encerrando a mensagem. Vou pular aqui, eu vou correr. Se você acessar marciobatista.com.br, a primeira postagem lá é a pregação de hoje. Então estude em casa, marciobatista.com.br. Só lê lá, está essa pregação na íntegra lá. Romanos 12:5. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Outro passo importante, interagindo com o corpo de Cristo. Como que eu faço parte da unidade da igreja? Como que eu faço parte da unidade da igreja? Interagindo com o corpo de Cristo. Você tem que interagir com o teu irmão. Pastor, como assim? Na comunhão, nos discipulados. Tenho transformadas, é um discipulado. Então você está interagindo com outras mulheres. Corajosos, os homens, faça parte do retiro, envolva-se. Quando os irmãos lá, os homens, ficam lá na bancada, no bem-vindo, não passe assim e vai para sua casa, não, vai ali no balcão e fala assim: eu sou homem e quero fazer parte do retiro de homens, eu quero fazer parte do discipulado de homens. Seja homem, vá lá, participe. As mulheres, faça parte de transformadas. Casais, faça lá os cursos aliançados para sempre, né? Até falei aí com o meu colega Denis, que toca os saques aqui, de termos também educação de filhos à maneira de Deus, que na verdade eu fiz esse curso, é educação de pais à maneira de Deus, porque aprendemos tantas coisas lá. Para os pais, é muito bom, é forte demais esse curso. Se Deus quiser, vamos ter que ir na Mais de Cristo, educação de filhos à maneira de Deus. Então é importante interagir, comunhão nos discipulados da igreja. Amém? Então em um pequeno grupo nós somos discipulados. Aqui é o seu lugar. Não busque interagir com quem não tem a mesma mente e o coração de Cristo. Fuja da aparência do mal, dos falsos mestres, das falsas doutrinas. Igual certa vez tem um irmão que trabalhava aqui na Mais de Cristo. Ele trabalhava na parte de serviços gerais da igreja. E ele ficava com o computador dele ligado. Onde ele estava, ele levava o computadorzinho, o laptop dele, ficava trabalhando com o laptop dele ligado. Daqui a pouco eu vi, ele estava assistindo certos mestres na internet, pastores que eu sei que desviaram da doutrina, não vivem mais o evangelho vivo. Eles estavam ensinando certas asneiras. Eu não vou citar o nome por questão de ética, mas se você me procurar pessoalmente eu vou falar. Mas não filme e não bata foto que eu estiver falando, mas porque é uma pessoa perigosa, tem que tomar cuidado. E esse moço fica assistindo esse sujeito de manhã, tarde e à noite. E daqui a pouco ele veio falar comigo: pastor Márcio, sabe, não tem aqueles nefilins? Eram ETs que desceram na terra. Os anjos que casaram com as mulheres dos homens eram tudo ETs. É verdade, os anjos lá. Quem te ensinou essas asneiras aí? Não, o pastor tal. Eu assisto ele todo dia. Cuidado, rapaz.
Esse sujeito desviou do evangelho há muito tempo. Está ensinando asneiras. Que isso, rapaz? Filhos de Deus são os filhos de Sete, que são os filhos de Adão, que são os filhos de Deus. E o escritor do Pentateuco chamava a linhagem de Sete de filhos de Deus. E as filhas dos homens eram as filhas de Caim. Então os filhos de Deus que se casaram com as filhas dos homens não eram nada mais, nada menos que a linhagem de Sete, que se casou com a linhagem de Caim. Por isso deu no que deu, um estrago na terra. E ele, não, pastor, não, aquele estudioso ali diz no vídeo lá, e que é um falso mestre. Fuja disso, rapaz. Cuidado com pessoas tóxicas que não vivem o evangelho, que destroem a unidade da igreja, que até ensinam esse sujeito que você pode servir Jesus em casa, não precisa estar interagindo com outros irmãos. A palavra de Deus ensina o contrário. Jesus fala o contrário. Diz que nós temos que estar na igreja. Jesus mesmo fala: se o teu irmão pecou contra você, peça perdão a ele, mas se ele não perdoar, vá com mais uma testemunha. Então peça perdão diante da testemunha. Ah, mas se não perdoar, daí Jesus fala assim, ó, leve à igreja. Jesus fala isso. Leve então à igreja e peça perdão diante da igreja. Jesus fala isso. Então nós temos que viver na igreja, na casa de Deus. Jesus fala isso. Então temos que entender dessa forma. Terceiro passo para poder encerrar: fortalecendo a fé um dos outros. Preste atenção nisso. Certa vez, Ieda Bocchio, eu rodo na rádio Mais Alegria, quem ouve a Mais Alegria, que é a rádio da igreja, tem ali um programa chamado Razão para Viver, de Charles Swindoll. E o pastor que faz a tradução para o português, do inglês para o português, que é a voz do Charles Swindoll em português, é o pastor Fernando Bocchio. A esposa dele, a Ieda Bocchio, conta uma história sobre fortalecendo a fé um dos outros. Então, diante dessa história, a Ieda conta que quando ela tinha 11 anos de idade, ela estava com 2/3 do seu corpo queimado por uma explosão com álcool. Então ela estava no hospital, e a irmãzinha dela, adolescente de 13 anos, fez uma oração radical. E ela soube dessa oração depois quando ela saiu do hospital, quando ela foi lá tratada e tudo mais, ela soube dessa oração. A sua irmãzinha de 13 anos fez uma oração inocente. Eu já fiz também essa oração, já fiz também essa mesma oração. E ela fez a seguinte oração pela sua irmãzinha de 11 anos: Senhor, se o Senhor não salvar a vida dela, pode riscar o meu nome no livro da vida. É uma oração ignorante, né? Quem conhece a Bíblia não precisa nem orar desse jeito. É só orar: Senhor, eu oro pela cura dela, em nome de Jesus. Eu creio que ela vai ser curada, ela vai sair daquele hospital curada, em nome de Jesus. E se você crer, vai acontecer. Mas ela fez oração radical, uma oração meio ignorante. Eu já orei assim também. Já aconteceu de orar dessa forma: ah, Senhor, risca meu nome no livro da vida, se não curar ali esse meu amigo, tá? Pode riscar. É errado, é ignorante. Mas assim escreveu Ieda, dizendo: olha, muito tempo depois, fora de perigo, eu soube dessa oração e fiquei perplexa, mas eternamente grata à minha irmã. Sabe por quê? Ela viu ali na sua irmã empatia. E para que possamos viver em unidade, nós temos que ter empatia com o nosso irmão. Ah, pastor, mas eu não gosto do irmão Beltrano. Mas Jesus perguntou isso para você: se você gosta, se não gosta dele. Você tem que ter empatia pelos sofrimentos dele. Se ele está numa certa situação, se está com um problema, se está com uma dificuldade, é porque Deus colocou você na terra para abençoar aquele irmão e ajudar ele a sair daquela situação, melhorar a vida dele. Deus chamou você para ter empatia com o seu irmão.
Por isso que quando o apóstolo Paulo, quando eu estou na rádio e falo, olha irmãos, tragam quilos de alimento não perecíveis, porque o mais amor atende primeiro os da fé, atende primeiro os irmãos da igreja. A prioridade quando estamos arrecadando alimentos é para atender as famílias que estão na igreja. E alguém mandou uma mensagem assim lá no Instagram: de que adianta vocês arrecadar alimento e não ajudar as pessoas de fora? Que negócio é esse de ajudar as pessoas que estão na ação da fé? Eu peguei e botei o texto de Paulo para essa pessoa. O apóstolo Paulo escreveu assim. Olha o que Paulo falou. Eu botei o texto de Paulo. Aqui não está, eu não coloquei aqui. Mas Paulo, está aqui. Gálatas 6:10. Eu coloquei assim, Gálatas 6:10 para a pessoa. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. É o que Paulo está falando. Façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos na fé. Então, eu arrecado alimento, não é para todos lá fora. Primeiro, os da casa. Primeiro, os domésticos na fé que estão passando necessidade. Primeiro, os da casa. Se sobrar, vão dar para todos lá fora. Mas se sobrar, a prioridade é os domésticos na fé. Porque nós temos irmãos passando necessidades. E a nossa responsabilidade é ajudar. Para eu poder encerrar, perdoando-vos uns aos outros. Daí eu lembro da história de uma senhora que chegou para o pastor chorando: ô pastor, olha aqui, eu trouxe nesse potinho areia. Daí o pastor disse: ah, é areia? Sim. Mas por que essa areia aí? Não, pastor, é a multidão dos meus pecados. Eu sou uma mulher pecadora. Essas areias são meus pecados. Então é o seguinte, irmã, vá lá na praia, pegue toda a areia que a irmã puder colocar, coloque, espera a maré baixar. Quando a maré baixar, vá até um certo ponto da praia, aonde você vê que a onda vem. Você coloca lá e faz um monte de areia. E fique observando a maré subir. Quando a maré subir, vem aqui no meu escritório e relate para mim o que você viu no monte de areia que você fez. Ela pegou e disse: ah, tá bom pastor, eu vou. No dia seguinte ela veio e disse assim: pastor, o monte sumiu quando a água veio. Assim também é o sangue de Jesus Cristo sobre a tua vida. Não importa a multidão de pecados que você cometeu. O que importa é que se você crê no sangue de Jesus Cristo e crê que Ele morreu na cruz para perdoar os teus pecados, o sangue veio e levou tudo. Por isso que a palavra de Deus diz que no fundo do abismo do mar estão os pecados. E o pastor Adailson me mandou a seguinte frase: pastor Márcio, olha aqui que interessante. E eu marquei: somente unidos com o corpo de Cristo, funcionando harmoniosamente, isto é, perdoando o meu irmão. Perdoe, porque se você foi perdoado por Cristo, você tem que perdoar o teu irmão. Não, pastor, é só quando eu senti de perdoar. Não. Perdão não é sentimento, é uma atitude. Então, amor não é sentimento, é uma atitude. Você ama o teu irmão ou não ama o teu irmão. Você tem que decidir isso na tua vida. E quando você ama, você perdoa. Fique em pé neste momento. E finalmente, buscando a santidade. Pastor, a unidade, qual é o passo importante também? Buscar a santidade. Busque a santidade. Olha o que Paulo escreveu em Romanos 12, 1 e 2. O pastor Júnior já pregou algumas vezes aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável. Por isso que a gente apresenta na ceia, né? O sangue de Cristo, o pão, que significa o corpo de Cristo, a carne de Cristo. É um símbolo, né? Não é a carne, mas é um símbolo da carne. O vinho, o suco, é o símbolo do sangue de Cristo. Isto é, eu entendo que Ele foi rasgado por mim. Eu entendo que o seu sangue foi derramado por mim. Eu compreendo que o sacrifício vivo, santo e agradável foi Ele.
Então eu também, em comunhão, participando com isto, eu também estou sendo um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu estou em unidade com Ele, eu sou um com Ele. Ah, que coisa linda! Isso é santificação. Então você jejua. Não é aquele jejum, né? Pelo amor de Deus, não faça aquele jejum de um dia inteiro, não precisa. Comece com um jejum intermediário, da meia-noite ao meio-dia. Tenha um momento de jejum, tenha um momento de consagração com Deus. Leia a palavra, dobre seu joelho, tenha um momento de joelho com Deus. No teu quarto, fecha a porta, só você e Deus. Consagre a tua vida a Ele, peça a Ele direção, peça a Ele graça, peça para Ele que o amor dEle esteja derramado em tua vida e você tenha atitudes de amor, atitudes de perdão, atitudes de bondade. Pastor, eu não gosto daquele irmão. Não gosta? Quer uma dica? Compra alguma coisa e dá para ele de presente. E daí quando você for dar o presente para aquela pessoa, mesmo que você não goste, quando eu começar a receber muito presente, eu vou entender que tem muita gente que não gosta de mim. Ok, vamos lá. Mas peraí, vamos voltar aqui. Isso é uma brincadeira. Mas quando você ajuda alguém, que até mesmo você não tem um certo apreço, mas quando você ajuda aquela pessoa, você sente uma paz na tua alma. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo curando você primeiro. Então por isso que é importante. Eu vou contar uma história rapidinho. O missionário Grant, com seus amigos, foram evangelizar na Indonésia. Eu assisti essa história em vídeo. Me deu uma raiva na hora quando eu vi que os indonésios mataram os missionários, assassinaram os missionários. Eles foram ali para pregar o evangelho e aquele povo matou os missionários. Na hora que eu assisti aquele vídeo, me deu raiva, me deu um ódio naquele momento. Disse, se eu fosse Deus, eu acabava com esses indonésios. Mas sabe de uma coisa? O filho ou a filha do chefe daquela tribo que matou os missionários se perdeu no meio da selva e foi para onde? No outro lado da ilha, aonde estava a esposa do missionário que foi assassinado. A esposa do missionário cuidou daquela pessoa, curou as feridas, tratou daquela pessoa que era o filho do chefe da tribo que matou os missionários. Mas aquela missionária, ela tinha amor de Deus na sua vida. Ela sabia que aquela pessoa que ela estava tratando era filha ou era os assassinos de seu marido. Mas ela tratou com amor, tratou com carinho. E sabe de uma coisa? Hoje aquela tribo é 100% salva por Cristo, por atitude daquela mulher de perdão. O evangelho chegou lá através de uma atitude de amor. Então quando nós amamos, nós estamos em comunhão. Em nome de Jesus, coloque sua mão sobre o seu coração. Pai querido, ajude-nos, Senhor, a viver em unidade. Ajude-nos, Senhor, a entender o nosso irmão. Ajude-nos, Senhor, a fazer parte desse motor, mesmo sendo diferente, mas fazemos parte de um motor, Senhor. Esse motor não pode desligar. Ah, Senhor, que nós possamos viver em unidade, entender a diferença um do outro, mas viver em amor, pois este é o teu desejo para com a tua igreja. Esta foi a tua oração pela igreja, a qual fazemos parte, Senhor. Sim, Senhor, ajude-nos a amar o nosso irmão, que possamos compreender o nosso irmão, abençoar a vida do nosso irmão. Ah, Senhor, perdoa-nos se algumas vezes fomos falhos, tivemos falta de sabedoria. Dá-nos sabedoria, Senhor, para entender o nosso irmão.
Também, Senhor, nessa mensagem aprendemos, Senhor, que precisamos ter discernimento. Que Teu Espírito Santo possa nos dar discernimento para entender quem é tóxico e quem não é tóxico. Isto é, quem tem a Tua mente e quem não tem a Tua mente. Sim, ó Pai, ajude-nos, Senhor, com discernimento do Espírito, e que possamos Te servir com todo amor e com todo o coração. Assim oramos no nome de Jesus. Amém.